A paz de Yahshua Mashiach esteja com todos vocês. Hoje nós iremos ministrar espíritos imundos, demônios, que são entidades malignas que fecham caminhos literalmente. Nós iremos falar um pouquinho sobre essas entidades, mas antes vamos orar. Pai, ministra nossos corações através de Yahshua Mashiach, neutralizando todos os espíritos de resistência e que tudo aquilo que for, toda manifestação contrária à sua palavra, que seja neutralizada agora pelo poder e autoridade em nome de Yahshua Mashiach. Se contra ti projetar o mal e armar esse lado, certamente não obterão isso. Caiu 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia. Queridos, nós iremos meditar agora para dar entrada nessa palavra, que é uma palavra muito pesada, nós iremos ministrar agora. Há uma influência espiritual muito de peso espiritual, que o Criador venha repreender e neutralizar todo o peso, todo o espírito de resistência contra essa palavra, e nos dando sabedoria, entendimento e objetividade para ministrar essa palavra no nome de Yahshua Mashiach. E lembrando que o Criador é único, soberano, que criou os céus e terra, ele nos criou sua imagem e sua semelhança. Não há nada, absolutamente nada e ninguém que possa comparar ao seu poder, a se igualar à sua soberania. Lembrando que o Criador, ele é dono de tudo, do ouro e da prata, ele é dono do bem até do mal. Até o diabo foi criação dele. Por isso que o diabo invejou o trono, quis tomar posse do trono, enganou 1/3 da parte dos anjos, e rebelou-se contra o Criador, e ambos caíram. E hoje o diabo usa pessoas, escravizando pessoas para servi-lo, sendo escravo dele, para praticar maldade, para tentar ir em contradição ao Criador. A verdade, a vida, a paz, a alegria, a soberania, Então o diabo ele trabalha de uma forma completamente diferente, oposta ao Criador, Se nós somos criados por ele, criados pelo Criador, o diabo quer fazer com que nós venhamos rejeitar a verdade, venhamos rejeitar o Criador através de Yahshua Mashiach, Então ele vai usar pessoas como escravo, e para tentar, confrontar o próprio Criador. E essas pessoas, se não se voltar ao Criador, têm o mesmo fim que o próprio Satanás. Então, a armadura de Yahweh, para iniciarmos esse vídeo, neutralizando o peso espiritual, porque a palavra vai ser muito pesada. Quanto mais seja fortalecido no eterno, na força do seu poder, vista com toda a armadura de Yahweh para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e nem contra carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, pegue toda a armadura de Yahweh para que você possa resistir o dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fique firme, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenha os pés calçados com preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Yahweh, e ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ore também por mim, para que me abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tomar conhecimento do mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para quem Yahshua Mashiach seja usado para falar como me cumpre fazer. Yahweh, Abba, meu Pai querido, unja minha boca, unja minha língua, para que eu venha falar exclusivamente conforme o teu querer e a tua vontade. Neutraliza todo o espírito de engano nesse momento. E o nosso protetor. Vou fazer mais uma ministração da palavra, porque eu vou ter que dar legalidade para o bem, que é a presença do Criador, porque essa palavra é forte. E o mal, ele tenta entrar no caminho para retardar a palavra, para impedir que a palavra seja ministrada. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Criador, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormirá aquele que me guarda. É certo que não dormita nem guarda o guarda de Israel. Yahweh é quem guarda vocês. Yahweh é a sua sombra, a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Criador guardará você de todo o mal. Guardará a sua alma. O Criador guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora para sempre. Assim seja, querido. Bora lá. Vamos meditar sobre a palavra. Hoje nós iremos falar sobre os Exus, que é muito utilizado
Vamos falar um pouco sobre os Exus da Umbanda, as entidades que são usadas para fechar caminhos, para vigiar, são espíritos perseguidores, né, que habitam, um dos lugares que elas habitam são nas encruzilhadas, mas grande parte eles habitam em cemitérios, né, onde se dão legalidade, onde que o hospedeiro ali tem uma entidade, né. Então, essas pessoas que são consideradas filhos de Exu, né, que são a legalidade que eles dão, são filhos de Exu, né, são pessoas que têm uma personalidade bastante agressiva, né, são grosseiros, têm uma personalidade indecente, são vaidosas, competidoras, têm dupla personalidade, algumas têm a tendência a mentir, ser mentirosas, não obedecem regras, normas que a sociedade tem como normais, não tem respeito algum, né? São donos de si, cheios de si, né? Geralmente são muito... para elas cumprir alguma coisa, elas têm que ser bem ameaçadas, assim, vamos dizer assim, né? Porque elas, por servir essas entidades, geralmente têm esses... assim como carrega os frutos da carne. Nós não carregamos o fruto do Espírito porque nós aceitamos Yahshua, e ele diz que a todo aquele que aceitar Yahshua, não for rebelde, obedecer o Pai, será adversário dos adversários, inimigo dos inimigos. Mas não somente isso, ele prometeu o Ruach Kadosh sobre nós. Então nós recebemos o fruto do Espírito, que são longanimidade, felicidade, entendimento, inteligência, sabedoria, né, domínio próprio, controle, amor. Não tem esses frutos que nós carregamos sobre nós? Então, essas entidades, geralmente essas pessoas que servem essas entidades, elas carregam o fruto da carne, porque quem serve a entidades vive extremamente na carne, trabalha pela força dos braços, né? Tudo que é feito através da raiva, do ódio, né? Da ignorância, da incerteza, daquilo aqui, da maldade, do mal mesmo. E aqueles que servem o bem vai trabalhar na luz, né? Na alegria, no entendimento, na oração, na fé, na persistência. Então, quando se falamos em entidades e falamos sobre o Criador, são situações opostas. A carne milita contra o espírito. Então, por isso que recomenda-se na Bíblia que nós alimentamos mais o espírito do que a carne. Porque quando nós alimentamos a carne, nós estamos aptos a tomar decisões grosseiramente, iradamente, irar com facilidades, sermos agressivos, porque a carne está sobressaindo. E quando a carne sobressai, nós somos vulneráveis a esses espíritos imundos que nos rodeiam, né, que ficam ao nosso redor e derredor. Então, quando nós estamos irados, até na magia, muitas vezes quando eles vão praticar alguma magia contra alguém, eles esperam as pessoas estarem vulneráveis, estarem fracas, ou seja, as pessoas já estão com a tendência de brigar, de estar nervosa, é o momento ideal para fazer a magia, porque vai ter um efeito mais imediato, entende? Do que mandar uma magia quando você está santificado, quando você está manso, quando você está com domínio próprio, você vai ter percepção, você vai ter entendimento de reação contra o mal, né? Então, por que eles geralmente enviam magia quando a pessoa está nervosa? Porque a pessoa vai ficar cega, literalmente, não consegue enxergar a verdade, que ali ela está recebendo um dardo inflamado, uma seta, uma obra contrária, uma macumba, né? A pessoa não consegue entender isso, por isso que há tantos desgastes físico, emocional, espiritual, há desgaste, há muitas, geralmente, destruição, fatalidades durante uma briga, porque de repente aquela pessoa foi magiada e briga por nada, né? Qualquer coisinha é o motivo para brigar. O diabo abre brechas nas coisas mais simples para trazer fatalidades, destruição numa família, quando é o propósito dele, né? Que geralmente ele gosta de destruir aqueles que são do Criador, para tentar tirar da presença do Criador. Então, essas pessoas que carregam essas entidades, geralmente elas têm essa personalidade. Tem a tendência a carregar essa personalidade. Não estou dizendo que todas as pessoas que servem essas entidades têm essa... Não, porque existem pessoas que são pessoas muito boas. Pessoas extremamente boas, né? Mas infelizmente são enganados por esses espíritos imundos, né? Então, eu vou dar uma pincelada bem rápido, tá? Vou falar de alguns Exus, porque são vários títulos, né? Várias denominações no mundo das trevas, da escuridão, do ocultismo. Mas uns que são mais relevantes, assim, que são mais usados, né? Que são os Exu Caveira,
o tranca-ferro, o toquio, o tranca-ruas, o porteiro, os 7 encruzilhados, o lodo, o veludo, o giramudo, o catatuba, o cemitério, o matança, o lodo do morte, meia-noite, o capa preta, o morcego, 2 cabeças, o eixo do mal. Que esse é considerado mesmo, até pelas próprias entidades, até pelos próprios seguidores da Umbanda, que esse Exu, ele é o mais perigoso. Tem que ter cuidado com as pessoas que venham a ser incorporadas a ele, que ele efetivamente, ele é muito mal mesmo. Ele, quando há legalidades através dele, ele efetivamente, ele fecha caminhos de pessoas, porque ele é conduzido por legiões de demônios, né? Ele impede que os homens, que as pessoas acessem as bênçãos do Criador. E eu posso te falar isso na Bíblia, que ele faz com que há um atraso das nossas bênçãos, aquilo que a gente ora para o Criador para a gente receber. Existe um atraso. Esse Exu, essa entidade, ela tem a tendência a entrar no meio, esse espírito maligno. Por quê? Lembra quando Daniel orou para o Criador? Desde o primeiro dia o Criador ouviu sua oração, mas só demorou 21 dias para ele que o anjo viesse e desse a resposta para ele, que a oração dele tinha sido ouvida. Mas o próprio diabo, né, o próprio maligno, teve uma resistência espiritual ali para que a resposta não viesse de imediato. Mas o próprio anjo disse para Daniel, desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida. Só que teve uma resistência. Então assim é comigo e contigo, para você ter consciência que existem resistências espirituais, que o diabo ele entra para atrasar. Qual que é o objetivo dessa entrada dele no meio das nossas orações, das nossas bênçãos? Para fazer com que a gente desista de orar, para fazer com que a gente fique desanimado, que a gente fique sem fé, para fazer o único propósito de nos destruir mesmo. Para que nós venhamos ser destruídos, duvidar da existência do Criador e se voltar para ele, né? Se voltar para o pecado. É por isso que o diabo atua dessa forma. Então, esses Exus, eles atraem aqueles que recebem essa entidade, aqueles que dão legalidade para essas entidades atuarem, atrai destruição na saúde, na vida financeira, na vida afetiva, na vida sexual. Eles, querido, até quando você aproxima de pessoas que têm esse espírito, por isso que em determinados ambientes locais que você vai, você tem que orar repreendendo os espíritos perseguidores, porque esses Exus geralmente eles perseguem as pessoas, entende? Para você não dar legalidade para essa atuação maligna vir sobre você, ou vir acompanhando você e trazendo aquela destruição, porque ele traz destruição para todos os lados, onde passa ele destrói tudo. Também fala-se muito dessa entidade que ela manifesta através de sopro, que conduz à fala, e gestos que essa entidade ela ama o movimento e faz circular esses movimentos. Esses Exus, eles vivem nos cemitérios, a sua morada, assim como das pombas giras e dos pretos velhos. Esses Exus, eles têm a tendência de ficar rindo descontrolado. Sabe aquelas risadas descontroladas? Às vezes você passa perto de uma casa que a pessoa está em reunião, ou que as pessoas ficam rindo com uma risada descontrolada, uma risada sem graça. Ali, queridos, até ali são mantras dele, são manifestações dele que liberam energias. Aquelas risadas, elas liberam energias para desequilibrar pessoas e ambientes. Para o ambiente ficar desequilibrado, ficar turvo, ficar pesado, para trazer briga, para trazer confusão, né? Para que essas pessoas fiquem completamente desequilibradas. Ali são mantras, são manifestações demoníacas. Até essas risadas são manifestações demoníacas para trazer desequilíbrio ambiental, para mudar a frequência do ambiente, mudar a energia das pessoas. Acredite, tudo o diabo, ele faz tudo projetado para a destruição do ser humano. Esses Exus, esses demônios, essas entidades, elas têm a missão de guardar terreiros, cidades, casas, comportamento humano. Por isso que nós temos que falar, dar legalidade. A minha vida é tua, Ial. Sou conduzida por ti. A minha família é tua. Você tem que dar legalidade. Por quê? Ele guarda comportamentos. Se você não der a legalidade que você é filho do Criador, irmão do Salvador, você vai ficar apto, a sua vida ficar vulnerável a esses espíritos imundos. Quando você passar por ambientes que eles tiverem a atuação dele, eles acham que ele tem o direito de seguir e comandar a sua vida. Se tiver brecha ainda, né, isso é um risco grande. Então, qual a missão dele? Guardar os terreiros. Ou seja,
protetores dos terreiros, das cidades, porque são invocados, são feitas várias invocações, dando legalidade para aquela cidade, esses demônios, essas entidades. Né? Meio político, por exemplo, as pessoas amam essas manifestações, né? Dão legalidade para atrair votos, né? Para atrair pessoas, para tantas coisas, querido, que acontece para cegar a pessoa, para não ver a verdade, para não conhecer a verdade, né? Aí recorre quem? Ao ocultismo, a espíritos imundos. Então, por isso é muito perigoso, né? E casas, né? As casas, muitas entidades como essas, as pessoas que não gostam de você, dá legalidade para guardar a sua casa ou para proteger a casa daquele que serve a ele, né? Ou então aquelas pessoas que não gostam de você, manda esses espíritos para sua casa. Por isso você tem que ungir sua casa, dar legalidade, que aqui não. Aqui quem manda, que governa é o Criador, aquele que me criou. Porque quando nós damos legalidade para o papai do céu lá, nosso aba, demônio nenhum tem poder de ficar, não. Então, na Umbanda, eles têm 3 linhas de raciocínio, né? Vamos dizer, 3 categorias assim. Meu querido, ó, tem muitas. O mundo espiritual é intenso, é imenso. Eu tô falando as coisas mais relevantes, as coisas que eu presenciei, as coisas que eu consegui de fazer um diagnóstico assim, bem, né, através de estudo. Mas o mundo espiritual do maligno é extenso. O diabo trabalha de várias formas, tem várias atuações, né? E são unificados, né? Então, tá tudo ligado. Então, eu quero passar o que o Criador tocou no meu coração e que eu acho relevante, que eu creio que tem pessoas que estão cativas e que possa, de sim, estar vivendo uma amarra espiritual, estar sendo enfeitiçados através de bruxarias, né, de feitiços, de encantamentos, e que nesse momento essa palavra vai ser relevante para essa pessoa acordar e falar, opa, tá acontecendo isso na minha vida. Então ela tem uma ação para orar, para se consagrar e pedir libertação para a própria vida. E conhecereis a verdade vos libertará. E eu tenho certeza, se você está vivendo isso, se você conhece o nome verdadeiro do Pai e do Filho, e você interceder, pedir proteção por ele, esses espíritos imundos, essas entidades malignas que foram dadas legalidades no terreiro para que viessem até a sua casa para trazer destruição na vida financeira, destruição no casamento, elas não perpetuará, porque nada, absolutamente nada, resiste à presença de Yau e Auxa, tá? Então, tem 3 linhas da Umbanda. Tem os caboclos, né, que é conhecido como 7 caboclos, as flechas dos 7 caboclos. Tem os pretos velhos e os Exus, que nós falamos deles. Esses pretos velhos, tem os herês também, que estão ligados, né? Então, qual que é a finalidade desses caboclos? São espíritos que demarcam territórios. Aquelas pessoas que incorporam o caboclo, geralmente, vamos falar mais assim, vamos dizer chefes de terreiros, donos de terreiro, né? Então eles são donos de terreiros, eles demarcam aquele território espiritual, porque tudo é demarcado. Por mais que você tenha sua casa ali, os espíritos imundos, eles vão querer tomar posse do seu terreiro, ali, que aquilo ali venha fluir a vontade deles, que venha fluir aquilo que eles acreditam, né? Mas quando você conhece Yau e Auxa, fala, aqui não, você pode mandar na sua casa aí desse pedaço aí, aqui não, aqui você não tem legalidade não. Por isso que nós temos que ungir, por isso que nós temos que orar, por isso que nós temos que meditar a palavra, por isso que nós temos que recitar a Bíblia dentro da nossa casa, nós temos que colocar louvores, para quê? Para dar legalidade, que aqui está blindado, aqui nós estamos fechados com o Criador dos Exércitos, o que criou o céu, nós não fechamos com entidades, nós não fechamos com espíritos malignos, nós não fechamos com espírito imundo. Você vai marcar território aqui não, você vai marcar aí no seu lugar, aqui não, aqui você não marca nada não, aqui você não demarca nada não, entende? Você entende? Então esses caboclos, que geralmente são os guias, são os chefes dos terreiros, eles têm vários conhecimentos da alta magia, das feitiçarias, então eles direcionam os seus seguidores, né? Como fazer magia, geralmente eles usam muito, o caboclo ele usa muito magias através de matas, né? Através da mata, né? Então, e o preto velho? Qual que é a missão do preto velho? O preto velho, querido, esse cerezo preto velho, é escravizar mesmo a pessoa. Ele repercute, ele já, desde a criação, é escravo, né? Então, a tendência é deixar a pessoa escravizada mesmo, completamente dominada, cega espiritualmente. E eles utilizam de benzimentos com ramos, o preto velho, ele utiliza muito ramos para benzimentos,
Ele faz muitas rezas, ele utiliza muitas águas, magias com águas. São oferecidos para ele cachimbos também, né? Eles, assim como os caboclos, dirigem os terreiros e que atuam, tem conhecimentos de magia, né? Os Exus nós já falamos sobre eles. E esses pretos velhos, eles atuam com demandas para trazer destruição na família, na saúde física, na saúde mental, emocional, nas finanças e desunião familiar. Eles atuam com magias muito fortes, com técnicas de benzimentos, que são heranças católicas, rezos de benzimentos, né? Aquele livro dos Cícero, tem o que é de alta magia, esqueci o nome. Então, geralmente, os pretos velhos, eles atuam muito com magias de benzimentos, com ramos, né? Com magias fortes. As magias deles são extremamente fortes. Quando eles levantam magias em oração, em benzimento, que eles declaram sobre a casa, né, da pessoa, o caótico é iminente. Quando você não conhece, porque quando você já vê, você já vai repreender. O espírito do preto velho sai fora. Por o caminho veio por 7 voltas, né? Então, quando você consegue ter sensibilidade e percepção do mundo espiritual, você já sabe ali, você já, sai fora. De resto, Talás, né? Por quê? Porque quando eles fazem trabalhos através do preto velho, ele vai atacar a sua saúde física, mental, emocional, financeira, desunião familiar, muitas brigas constantes, porque as técnicas de benzimento deles são muito fortes, né? São rezas repetidas, muitas rezas repetidas, através de ramos, joga os ramos e fala que faz até lavagem com os ramos, varre rua, é uma loucura, né? Então, o preto velho, ele atrai para as pessoas na quem ele faz os benzimentos, escravidão, sofrimento, resistência espiritual, muitas dores, as pessoas que mantêm contato com esse espírito, né? Que recebem influências malignas desse espírito, elas têm a vida delas são extremamente escravizadas, são muito sofridas, tem muitas resistências, tudo que ela for fazer, existe um caminho de resistência muito grande, muitas dores chegam a essa pessoa, né? Através de sofrimento, por causa da influência de benzimentos dele, através das magias que são fortes. Então, quando você detecta ao seu lado, ao seu redor, né, que a existência desses espíritos, dessas entidades, o que você vai fazer? Você vai neutralizar, você vai repreender, você vai orar, você vai determinar a queda dos altares de Baal, seja ele como for enviado, seja ele como forem as manifestações, você declara: aqui não aceitamos toda influência maligna de preto velho, de Exus, de caboclos, nós não aceitamos. Por um caminho veio por 7 voltas, de onde vem não queremos nem saber, mas daqui na nossa casa nós não damos legalidade, na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento, na nossa vida financeira, na nossa saúde, na nossa emoção, no nosso sentimento, na nossa mente, nos nossos olhos, nós não aceitamos, na nossa boca, nos nossos ouvidos, nos nossos pés, no nosso corpo, desde o alto da cabeça às plantas dos pés, nós não aceitamos nenhuma legalidade de preto velho, de Exu, de caboclo, de entidades malignas, de entidades que são levantadas no mundo das trevas, do ocultismo, da sombra. Nós neutralizamos agora toda a influência, todo levante, né? Porque tem entidades que também são levantadas igual nós falamos, eles também trabalham com essas partes de fazer trabalhos com terra, com fogo, né? Para trazer destruição no lar, para trazer destruição, desunião na família. Mas o que o Iá uniu, o que nosso Aba uniu, o que o Criador uniu, você acha que o diabo tem poder de desunir? A família é projeto do próprio Criador. A família é bênção, honra a família. Honrar seu esposo, honrar sua esposa, você está honrando o próprio Criador. Porque a família é criação do Criador. A família, o Criador projetou a família. Então,
O Criador tem amor pela família, pelas crianças, pelos filhos, pelo relacionamento. Então, se eu honro meu esposo me honra, nós somos blindados. Automaticamente nós estamos honrando o Criador, que constituiu a família, que é sagrado. A família é algo sagrado. E o diabo tenta desunir a família, tenta destruir a família, porque é algo sagrado. Assim como é sagrado o nome do nosso Criador, Yud-Rei Vav-Rei, na pronúncia Yal, e do nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Conhecereis a verdade vos libertará. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingido. Vamos finalizar fechando e neutralizando toda a influência do peso espiritual das palavras que aqui foi citada, né? Que toda informação, que toda palavra espiritual que nós mencionamos esses nomes dessas entidades, nós damos legalidade por um caminho veio por 7 voltas. E nós não aceitamos dentro da nossa casa, que é aqui dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, onde você está escutando esse vídeo, que a influência do peso espiritual, dos nomes das entidades, não tem influência nem que venha trazer desequilíbrio emocional no ambiente da sua casa, que não venha trazer perturbação, que não venha trazer peso, que não venha trazer fechamento de nada, pelo contrário, que venha abrir portas, portões, que o Criador abre as comportas do céu e derrama bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, e declaramos no mundo espiritual que quem governa a nossa casa, a nossa vida, a nossa família é o próprio Criador. Ele é o nosso provedor. E ao nosso pastor, de nada, absolutamente nada, nós teremos falta. E ele sim, ele vai projetar uma mesa, preparar um banquete diante dos nossos adversários inimigos, para ver o poder dele, a grandeza dele e a soberania dele. Então vamos finalizar com o Salmo 91, neutralizando toda a influência maligna, né? Maligna, para conhecermos a verdade, conhecereis a verdade nos libertará. Nós temos que conhecer, nós temos que saber como o mal trabalha, como o mal atua para nos defender, né? Sobre a sombra do Altíssimo. Por que você tem que saber? Porque aí você atua na causa, para saber. Tá fazendo a feitiçaria, tá fazendo isso, é nesse lugar, é naquele. Se você não sabe identificar, como é que você vai trabalhar na causa? Laços, embaraços e pedras de tropeço. Quando você descobre que sua vida você foi enlaçado, amarrado, que colocaram um embaraço nos seus pés, colocaram as correias nos seus pés, você já vai orar em cima disso, vai quebrar, entende? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descantará. Direi do Eterno, ele é meu Ial, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegarão a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque tu, Eterno, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nem praga alguma chegará à sua casa, à sua família, à sua vida. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, todos os nossos caminhos. Onde nós colocarmos as plantas dos pés, os nossos pés vai ser firmado na rocha que é Yahshua Mashiach. O nosso caminhar vai ser próspero e muito feliz. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o pé em pedra. Sim, toda pedra de tropeço e através dos seus anjos celestiais, vai tirando, removendo para que nós passamos e não tropeçamos. Toda armadilha, todo laço. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão incansavelmente me amou, também eu livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Farta-lo-ei com longuras de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Obrigada, Pai. Até aqui tu nos ajudaste e continuará nos ajudando através de Yahshua Mashiach. Aleluia. A ele todo louvor. Lembrando, declarando que Yahweh é um e não existe outro. Só há salvação nele. E o meu povo conhecerá meu nome. Só há salvação através de Yahshua Mashiach. Quero dizer, relembrar, compartilhar, celebrar que o nosso Criador é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Que não existe ser humano na face da terra. Não existe entidade nenhuma que possa se comparar ao seu poder, à sua influência, à sua grandeza, aos seus livramentos, às suas bênçãos, às suas provisões. E abençoe, queridos, no nome de Yahshua Mashiach. Paz e graça.